Muito bem, gente. Eu queria aqui colocar. Eu estava dirigindo aqui, fazendo uma análise. E eu queria que você prestasse atenção. Eu vou estar dirigindo aqui, mas vou prestar atenção no trânsito aqui, no que eu estou fazendo. Mas eu queria que você escutasse, prestasse atenção no que eu vou dizer. Porque o que eu vou dizer aqui, por mais que eu não estou aqui lendo uma Bíblia, não estou com a Bíblia na mão aqui para falar, mas tudo que eu vou dizer está na Bíblia. Eu não ouso falar, trazer ensinamento algum, e não é raciocínio meu, humano, mas é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito na palavra de Deus. E eu estava meditando aqui na grande decisão que nós precisamos tomar. Ou indecisão danada que nós temos, nós vivemos. Porque existe o ensinamento de Cristo, da Bíblia Sagrada, do apóstolo Paulo, que são ensinamentos a respeito da vida espiritual nossa com Deus. E esses ensinamentos de Cristo Jesus, através da Bíblia Sagrada e do apóstolo Paulo, que foi... Por que eu falo muito do apóstolo Paulo? Não que os outros apóstolos não são importantes, os outros livros ali dos outros apóstolos, mas eu falo do apóstolo Paulo porque Cristo Jesus chamou o apóstolo Paulo para trazer o evangelho para o povo que não é judeu, para os não judeus, para as pessoas que não pertencem ao judaísmo, que não são judeus, não são da descendência judia. Então o evangelho que o apóstolo Paulo prega, o evangelho que Jesus determinou através do apóstolo Paulo para nós, que não somos judeus, para a salvação nossa. E nesse evangelho que o apóstolo Paulo ensina, existe o ensinamento, existe uma parte no evangelho, uma totalidade, não é uma parte, a totalidade do evangelho, que nos ensina a nós desarraigar, desapegar do mundo natural, do mundo carnal, da nossa natureza humana, e viver uma vida espiritual. O problema é que nós estamos desejando servir a Deus, agradar a Deus, mas nós estamos agindo naturalmente. Este é o nosso problema. Esta é a questão. Porque a Bíblia nos diz que naturalmente nós não podemos agradar a Deus. A Bíblia diz que existem os que são naturais, carnais, que é tudo a mesma expressão, naturais, carnais. E existem os que são espirituais. Para nós sermos espirituais, nós precisamos deixar de lado, abandonar, mudar de vida, convertermos a Cristo Jesus para sermos espirituais. Porque não existe condições de nós viver as duas coisas. A Bíblia é bem clara. Ou nós somos espirituais ou nós somos carnais. E na maioria das vezes, na maioria de nós estamos dentro da igreja, ou fora da igreja, mas estamos querendo servir a Deus, querendo agradar a Deus, querendo obedecer a Deus, mas não obedecemos. Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos carnais, porque nós somos naturais. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, que os que são naturais, eles não podem agradar a Deus e eles não pertencem a Cristo. É isso que nós precisamos entender. E quando é que nós somos naturais? E quando é isso? A Bíblia diz que nós somos naturais quando nós somos dominados pela nossa carne, pelo nosso desejo. A natureza humana nossa, ela domina nós. Por exemplo, a nossa natureza humana, ela é constituída por desejos, por sentimentos, por emoções e por ações. E a maioria de nós, mesmo estando na igreja,
ou fora da igreja, mas dizendo que servimos a Cristo e que pertencemos a Cristo, nós vivemos de acordo com a natureza humana. Por quê? Porque na maioria de nós, vejam bem, nós precisamos mudar esta situação se nós quisermos, quando morrer, partir para Cristo. Porque não há, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, e os apóstolos, os discípulos de Cristo nos ensinam, que não há condições de nós morrer aqui nessa terra e morar com Cristo, uma vez que nós morremos na natureza humana. Morremos dominado pela carne, morremos vivendo na natureza humana, dominado pela nossa natureza, pelos nossos desejos, as nossas emoções carnais. Então, para nós morrer e ir morar com Cristo, que é a promessa dele, nós precisamos deixar que de lado o domínio da carne sobre a nossa vida, sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, desejos, sentimentos, e Cristo, através do Espírito Santo, dominar estas ações. Porque a partir do momento que Cristo domina essas ações em nós, daí não há mais o domínio da natureza humana, o domínio da carne, os desejos da carne, não há mais o domínio. Aí nós não praticamos mais as vontades carnais, os desejos carnais, as emoções carnais, porque essas emoções nós vamos ter, o nosso lado de termos emoções, sentimentos e desejos, é comum do ser humano. Só que a Bíblia nos ensina que esses sentimentos, esses desejos e essas emoções, elas precisam ser convertidas a Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, não adianta eu dizer assim, não, porque eu sou assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu pertenço a Deus, frequento uma igreja ou não, mas eu sou assim, eu sou carnal, eu desejo uma mulher, eu desejo um homem, é normal eu mentir, é normal eu enganar, é normal eu me irritar, eu me irar, eu ficar brabo, quebrar o pau com todo mundo, eu não consigo. Então vejam só, isso são sentimentos da natureza humana, são sentimentos da natureza humana, e isso precisa ser mudado. Porque a Bíblia nos ensina que olha o que eu vou dizer, a Bíblia nos diz no livro de Gálatas, no capítulo 5, que aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne com ele, e não mais ele vive, mas Cristo vive nele. Ele agora não pratica mais, ele não vive mais esses desejos, esses sentimentos. Vocês estão entendendo? Então precisa haver conversão. E o próprio Jesus, ele falou que aquele que não nascer de novo do Espírito, não nascer novamente para o Espírito, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar. Então, precisa haver uma conversão, uma mudança desses sentimentos, dessas emoções. E não adianta dizer assim, isso é bíblico, gente. Não adianta a pessoa dizer assim, eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de desejar uma mulher, eu não consigo deixar de desejar um homem na rua, eu não consigo deixar de mentir, eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de me irar, de me irritar, de ficar bravo, de ficar furioso. Não, gente. Isso são coisas que não é o Espírito que está dominando, o Espírito de Deus, porque eu e você estamos vivendo na carne se assim nós procedemos. Agora, a partir do momento que nós vamos lá, convertemos a Cristo Jesus verdadeiramente, vivemos uma nova vida, como está no livro de Romanos, no capítulo 6, lá está escrito que a partir do momento que nós descemos as águas do batismo e nos convertemos a Cristo Jesus, nós vamos viver uma novidade de vida, uma vida nova todos os dias a partir de então. Isso quer dizer que se eu desejava uma mulher, um homem, eu mentia, eu sou irado, brabo, raivoso, quebro o pau por qualquer coisa, eu vou ter que mudar agora. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que orar, buscar, consagrar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha ter domínio dessas emoções minhas, esses desejos meus. Vocês estão entendendo? Só que aqui que está o problema, como eu estava falando no princípio do vídeo, há um problema, uma decisão que nós temos que tomar que ela é grandiosa. E nós não conseguimos,
Porque nós somos mais dominados pela natureza humana do que pelo Espírito de Deus. Porque se a natureza humana domina nós, não é o Espírito de Deus. Não se engane. Se eu e você somos dominados pela natureza humana, o Espírito de Cristo não está em nós. Isso o apóstolo Paulo afirma na carta de Romanos, no capítulo 8, lá. Eu não vou especificar aqui, mas se você quiser conferir, está lá escrito. Se a natureza humana domina nós temos ações pela natureza humana, o Espírito de Cristo não está em nós. Então não adianta nós querer dizer que eu pertenço a Cristo, que eu sou de Cristo, que eu sou de Deus, que não sei o quê, se o Espírito de Cristo não está em nós. Por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes e de nós estamos dominados pelos sentimentos e desejos da natureza humana. Por quê? Porque nós vivemos mais brigando um com os outros, seja com a esposa, seja com o vizinho, seja com o irmão da igreja, seja com alguém no trabalho. Nós vivemos brigando, encrencando, xingando, falando mal um dos outros, tendo ódio, tendo raiva, tendo rancor. Mas eu sou crente, eu não faço isso. Por favor, quem disse que não? Se a partir do momento que você bate boca com alguém, a partir do momento que você não quer nem ver alguém, você já está com raiva, com ódio dessa pessoa, você não quer nem saber dessa pessoa. Isso não é um sentimento do Espírito de Cristo. Porque o sentimento do Espírito de Cristo, ele ensina a amar o próximo independente do que ele faz. Ele ensina a tratar bem independente do que o outro faz. Ele ensina a ter respeito e honrar o outro independente do que ele faz. Então não adianta querer misturar as coisas. Não, eu tenho raiva do fulano lá, eu não me dou bem com ele, mas eu pertenço a Deus. Não se engane. Isso é um sentimento da natureza. E se é sentimento da natureza, não pertence a Cristo. Não sou eu que estou falando. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Então o ensinamento aqui para você. Nós precisamos nos soltar. Nós precisamos nos desfazer dos laços do pecado. Como diz o escritor aos Hebreus, que tão de perto nos rodeia, nos cerca e se gruda em nós. Nós precisamos se desfazer desses laços. Então assim, na maioria das vezes, por exemplo, Jesus falou assim, avisando sobre o retorno dele, Jesus disse assim: acautelai-vos para que não suceda que nos últimos dias o vosso coração venha ficar sobrecarregado com as preocupações e os desejos deste mundo. Então, as coisas deste mundo. Então assim, e é o que mais a gente vê isso acontecer com o ser humano, com nós. Que não é para acontecer, é para ser o contrário. E não adianta alguém, pastor, fulano, beltrano, vir dizer: não, mas isso é normal nós vivemos. Não é normal. Não é normal. A Bíblia é bem clara, Cristo, os apóstolos são bem claros. Ou nós vivemos de acordo com a maneira dos sentimentos de Cristo nessa terra, consagramos a nossa vida para viver isso, ou então vivemos de acordo com a natureza humana. Não existe essa. Eu estou falando isso porque eu já vi muito pastor vir dizer para mim isso. Muitos irmãos dizem: não, mas enquanto nós viver nesse mundo, nós vamos viver assim. Não, nós não podemos. Nós não podemos viver dominado pela carne, pela natureza. Porque se eu e você vir morrer dominado pela carne, pela natureza humana, nós não vamos entrar no reino de Deus. Isso Jesus e os apóstolos, os discípulos deixaram bem claro sobre isso. Então precisamos nos cuidar. A natureza humana, ela é constituída do quê? Eu já falei lá no princípio do vídeo. Ela é constituída dos desejos, dos sentimentos, das emoções carnais. Raiva, ódio, rancor, mágoa, ira, desejo de brigar, de se tacar no soco, de se tacar no pau. Aquele momento que o fulano falou qualquer coisa lá, eu já quero sair pegando ele pelas orelhas, quebrando o pau com ele. Não tenho paciência, não tenho mansidão, não sou manso, não sou paciente, não sou humilde, tenho arrogância, soberba, fico desejando as coisas dos outros, a mulher, os bens, mentindo, agindo, né, nas demais coisas, pecados graves, pecados pequenos, essas coisas tudo são coisas da natureza humana, acusando os outros, botando defeito, vendo defeito na vida dos outros, fazendo intriga, discórdia, confusão, tantas coisas assim, e outras coisas que a gente faz. Por exemplo, os costumes do mundo, o vestuário, que segundo a Bíblia escandaliza, as vestes indecentes, tanto da parte da mulher quanto do homem,
O ouvir de uma música, mas Luiz, ouvir música não tem problema quando ela é de raiz, quando ela é de frases e palavras que não tem besteira, que não tem palavrão. Não, a música do mundo também, ela pertence ao mundo secular. Ela não foi feita para influenciar a nossa vida espiritual, ela não foi feita para adorar a Deus, ela foi feita por pessoas naturais, que na maioria das vezes não tem intimidade nem comunhão com Deus, não tem nada de Deus na sua vida. Não estou aqui julgando, mas é a realidade, é o que a Bíblia nos ensina. Então, e outras tantas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós queremos viver. Por exemplo, muitos e muitos de nós vivemos na base, crentes ou não, nós vivemos na base do palavrão, falando besteiras, coisas indecentes saindo da nossa boca, que não deveria sair. Isso tudo faz parte da natureza humana. E a maioria de nós, e a maioria das vezes no nosso dia a dia, nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo assim. Então assim, eu quero trazer um alerta, porque nós temos que abrir o olho. Por quem que nós estamos dominados? Nós estamos dominados pela natureza humana, nós estamos dominados pelo Espírito Santo de Deus. E você tem que se cuidar, porque se você é dominado pelo Espírito Santo de Deus e você vir partir dessa vida, você estará com Cristo Jesus. Agora a Bíblia afirma que aqueles que não estão dominados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo e não pertencem a Ele, essas pessoas, infelizmente, a Bíblia diz que elas partirão para a eternidade, para o tormento eterno, para o sofrimento sem Cristo. Por isso eu quero hoje dizer para você, se você está vivendo essa vida assim de qualquer maneira, de qualquer jeito, você está na igreja ou você não está na igreja, e você está vivendo essa vida, por favor, mude de vida, se converta verdadeiramente a Cristo. Independente de você estar na igreja ou não, se converta a Cristo Jesus. Nós não vamos entrar no céu por causa da igreja universal, da assembleia, da quadrangular, da católica, ou por causa da religião evangélica, ou por causa da religião católica, ou a religião sei lá o que. Não, nós não vamos entrar no reino. Deus não vê isso, e Deus não liga para esse negócio da religião ou placa de igreja. Não se enganem. Nós precisamos nos converter a Cristo Jesus. E se converter a Cristo Jesus é viver uma vida justa, santa, correta, obedecer. Olha, eu vou mais além. Os apóstolos e Cristo Jesus nos ensinam a viver uma vida correta. Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor Jesus, citando o ensinamento do Pai de Deus, né? No caso, no princípio, com o povo, e depois o apóstolo Pedro afirma esse texto: sede santos. Santos é uma pessoa, ser santo é uma pessoa que vive uma vida separada das coisas carnais, naturais, e pratica o que agrada a Deus. Então, eis aí a decisão que você tem que tomar. Você não pode viver uma vida dominado ou de ações naturais e querer agradar a Deus, porque não vai dar certo. A Bíblia diz assim nesse sentido: ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar a Baal, que era um deus humano do passado. Então a Bíblia só coloca esse exemplo, só dá assim, tem vários, mas a Bíblia dá esse exemplo para nós entender. Ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar a Baal. E nós precisamos agradar a Deus, porque se você... Só um exemplo que eu vou dar, né, do Deus Baal e do nosso Deus, do Deus verdadeiro. Porque se você viver as coisas naturais da carne, segundo a Bíblia, quem é Baal? Era Baal. Baal era um Deus, né, que biblicamente ele é demoníaco, é satânico, pertencente a Satanás. Ele simboliza Satanás. Então o que acontece? Se eu e você viver as coisas naturais, carnais, os sentimentos, utilizar os nossos desejos, sentimentos, emoções e costumes seculares do mundo, nós estamos agradando e fazendo a vontade de Baal, a vontade do inimigo, e não a vontade de Deus. Para Deus nós temos que deixar
de lado as coisas erradas, as práticas erradas, o falar errado, o olhar errado, o pensamento errado, o comportamento errado, a vivência toda errada, pegar e converter a Cristo Jesus os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, e não mais a natureza humana utilizar esses sentimentos, desejos, emoções e ações, mas sim o Espírito de Cristo. Aí, quando nós estamos dominados pelo Espírito de Cristo, nós vamos praticar o que é certo. Aí vai acontecer o seguinte: quando o pastor, o irmão, diz que não dá para viver dessa maneira e que nós somos humanos e sempre vamos viver essa vida errada, vai ser o contrário. Aí você vai estar dominado pelo Espírito de Cristo e você vai fazer o que é justo, o que é correto. Você vai fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Essa pessoa que diz para mim assim que não tem como, que não pode, não dá para viver da maneira que a Bíblia ensina, que Deus ensina, essa pessoa, ela não está convertida. Ela é um pastor, mas não está convertido a Cristo Jesus. Ela é um crente, mas não está convertido a Cristo Jesus. Porque quem é convertido, a Bíblia diz, a Cristo Jesus, crucifica a sua carne, os seus desejos, as suas emoções lá na cruz, deixa tudo para trás e vive uma vida nova. Por isso eu quero encerrar aqui o meu vídeo dizendo para você: mude de vida enquanto é tempo. Se você está dentro da igreja, está vivendo de acordo com a carne, com a natureza humana, se você vir morrer, você não vai entrar no reino de Deus. Ó, Luiz, você está impedindo os outros de entrar. Não sou eu. Cristo avisou sobre isso. Os apóstolos avisaram sobre isso, então não adianta vir contrariar, vir dizer para mim que eu estou acusando, que eu estou impedindo os outros. Não, eu sei que eu sou um servo de Cristo Jesus para pregar o Evangelho, para ensinar, e eu estou avisando o que está escrito na Bíblia, que é para os nossos dias de hoje, não é para o passado, para as pessoas do passado. Não, é para os nossos dias de hoje, porque quem viveu no passado e deu. Agora quem está vivendo no momento, no agora, e vai viver o amanhã, precisa entender esses ensinamentos e obedecer a palavra de Cristo Jesus para poder adentrar no reino de Deus e de Cristo Jesus. Meu irmão, esse é o nosso dilema: abandonar os costumes, os desejos e as emoções carnais naturais deste mundo e viver uma vida que agrada a Deus, usando os nossos desejos, sentimentos e emoções e costumes para fazer a vontade de Deus, para viver segundo a vontade de Deus e não do mundo e da natureza humana. Portanto, mais uma vez eu falo aqui: se você está vivendo uma vida assim, que você acha que está agradando a Deus, que está servindo a Deus, mas está vivendo uma vida na prática, nos desejos da natureza humana, não vai resolver. A Bíblia diz que Jesus mesmo afirmou, dizendo o seguinte: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Não adianta você achar que está vivendo, que está fazendo, que está agradando a Cristo Jesus, mas está vivendo na carne, nos desejos naturais humanos. Você está se enganando. Não se engane. Viva uma vida justa. Saia da prática, saia do falar de palavrões, de falar besteiras, de brincadeiras impuras, injustas, de desejos, de emoções carnais, de cobiça, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de ira, de revolta, de indignação, de julgar, de maltratar, de ser injusto com teu irmão, com teu próximo, de mentir, de roubar, de desejar, de prostituir, de adulterar e tantas coisas assim. Largue de viver isso. Mude de vida e sirva a Cristo Jesus verdadeiramente. Sede santos, diz a palavra do Senhor. Sede perfeitos. Olha só, sede perfeitos. Seja irrepreensível. Você vai dizer para mim que não dá? A Bíblia diz que através do Espírito Santo dá. Isso só não dá quando eu não sou dominado pelo Espírito Santo de Deus, quando eu não quero.
Porque a Bíblia diz que quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos transformados pelo poder de Deus e nós vivemos uma vida de obediência. Você quer ver uma realidade? Vou citar aqui só um versículo para fechar isso aqui, para quebrar essa onda de que não dá para viver. Olha só o que a Bíblia diz assim, ó. Tito 2:11 diz assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, reeducando. O que é reeducar? A pessoa vivia uma vida errada, foi educada, mas vive uma vida errada, vive uma vida diferente do que Deus pede e manda. Reeducar é educar novamente para viver o certo. Então, reeducando para que viva, olha só, para que cumpra uma vida justa, santa e piedosa. Para quê? Aguardando a manifestação do grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos ensina que nós temos condições de viver uma vida justa, santa e piedosa, uma vida correta, uma vida certa. Então, se você quer realmente servir a Deus e fazer a vontade de Deus, se converta verdadeiramente a Cristo Jesus e viva. Independente de você estar dentro da igreja ou não. A igreja nos ajuda, a comunhão com os irmãos, a igreja, o pastor ensinando, os obreiros, irmãos, trazendo uma palavra, um cântico, nos ajuda muito e bastante a permanecer firmes, nos incentiva a ser firmes até que Jesus volte ou até nós morrer e partir para a eternidade com Cristo. Sem falar que nós estando na igreja, nós estamos ouvindo palavras que vai nos alertar para nós não ir para a perdição eterna e para nós perseverar em servir a Deus. Mas se você não quer frequentar uma igreja, viva isso na tua vida, no teu dia a dia. Não precisa da igreja para você ser um verdadeiro crente em Cristo Jesus, ser um verdadeiro servo de Cristo Jesus. Você pode não frequentar uma igreja, mas estudar a Bíblia, orar, jejuar, rejeitar o pecado, tá? As coisas erradas, os desejos carnais da natureza humana e viver uma vida que agrada a Deus sem botar os pés dentro de uma igreja, ok? Pelo amor de Cristo Jesus. Tudo que eu estou falando aqui para você não são ensinamentos meus, não são teorias minhas, mas está escrito na Bíblia. O próprio Jesus deixou isso ensinado, os apóstolos deixou isso ensinado, eles morreram, ficou escrito na palavra de Deus, na Bíblia ali. As pessoas não lê e a gente precisa passar. Eu tenho certeza do meu dom, que Deus me chamou para me ensinar, para me pregar, e eu preciso desenvolver esse dom. O dom do ensinamento, o dom do anúncio, de anunciar o evangelho, não ficou somente com os discípulos. Morreu com os discípulos e acabou. Não. Deus deu dons, está lá no livro de 1 Coríntios. Eu não me recordo agora se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Lá está escrito a respeito dos dons. O capítulo 14. Lá está escrito a respeito dos dons. Deus deixou, Cristo Jesus deixou dons a todos. Perdão, não é o 14, é 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Ali está especificado os dons que Deus deixou para o povo, não foi para os discípulos somente. Os discípulos todos morreram. Luiz, os discípulos morreram e acabou-se os dons, os ensinamentos, a pregação do evangelho. Negativo. Ali está escrito que todo aquele que se converte a Cristo Jesus, ele busca a Deus um dom, ele recebe esse dom, e ali está especificado o dom do ensinamento, o dom da palavra, o dom de sabedoria, vários dons, dons de cura, dom de fé, tem vários dons ali que é dispensado a pessoa que se converte a Cristo Jesus e busca. E olha aqui, uma hora eu ainda vou falar sobre esses negócios dos dons aí, ó, porque as pessoas estão aceitando a Cristo Jesus, indo para dentro da igreja ou vivendo a sua vida depois que aceitaram a Cristo Jesus, mas não estão orando, não estão pedindo para que Deus lhe dê o dom, confirme o seu dom para ela desenvolver. E olha, ele vai cobrar de mim, de você, no último dia, quando nós estiver frente a frente com ele, ele vai cobrar esse dom, se você buscou e desenvolveu ou não. Portanto, eu estou desenvolvendo o que eu gosto de fazer, que é o meu dom de ensinar e trazer a palavra de Deus.
Forte abraço, Deus abençoe a todos e cumpram a palavra de Deus.